tristinho, tá chateado da vida, tá se achando bam, tá se sentindo inferior, tá com aquela dor no coração que você não entende por quê? Isso é ego. E quem sofre é o ego. E quanto mais você está dando força para o seu ego, mais você dá tchau para a tua essência. E aí você sofre e não resolve a questão. Primeiro vamos entender o que é ego. E o ego, ele é uma estrutura psíquica, mas na realidade o que eu estou dizendo é que quando a gente fala de ego, nós estamos falando de um egoísmo. Então a gente às vezes fala até muito vulgarmente, essa pessoa é egóica, mas isso é falando de uma estrutura psíquica que serve mais para psicólogos poderem entender. Vulgarmente você tem que entender o que é um egoísmo. E o egoísmo a gente fala assim, mas eu sei, egoísmo é só pensar em si. O egoísmo é você estar desprovido de uma visão mais ampla, de ver que além de si existe sim o outro, existe sim outras coisas, e não só o outro enquanto um ser humano, que existe outra pessoa, mas é ter essa visão mais ampla sobre a força do divino e do amor que existe, que paira em tudo e em todos. É quando você está tanto olhando só para o seu umbiguinho, olhando só para o seu só para a sua dorzinha, só para o seu problema, que você não consegue ver além. Sabe essas pessoas que não conseguem encontrar até soluções para pequenas coisas? E que às vezes você que está do outro lado, você vê as pessoas se debatendo em alguma situação, você fala, nossa, mas bastava ela fazer isso e aquilo. Parece que você tem uma visão mais ampla quando você não está com o seu olhinho voltado só para o seu umbigo, no caso dessa outra pessoa, mas quando você está com o seu olharzinho também só para o seu umbigo, você também não vê nada e o outro vê uma clareza muito grande para os seus problemas. Então, neste momento que você está tendo uma clareza sobre a vida do outro, você não está sob o egoísmo que a outra pessoa está. Então, a sua visão é mais ampla e você consegue perceber soluções, você consegue perceber oportunidades, você até consegue dar conselhos para essa pessoa, mas que também de nada adianta muito, porque essa pessoa está tão hibernada dentro dela mesma que qualquer tipo de conselhos ou possibilidades de abrir e olhar mais amplamente, ela não está querendo isso, ela está querendo ficar ali se alimentando deste olhar para si mesmo. Porque na hora que a gente começa a sair deste egoísmo, deste olhar para si mesmo, e você tem que abrir mão deste poder que a gente se deu. Só que é um poder tão ilusório, tão pequenininho, tão nadinha, mas que a pessoa não sabe que ele é tão pequenininho, porque ela só conhece este poder. Então, quando a gente fala, nossa, é difícil de abandonar alguns comportamentos egoístas. É difícil por quê? Porque a pessoa não está conseguindo enxergar o que há a mais, o que tem de bom a mais. Ela não consegue ver, que é exatamente isso. Você vê lá aquela pessoa que está ali sofrendo, você fala, mas olha, não precisa ficar sofrendo por causa disso, não precisa ficar se descabelando, você pode fazer isso e aquele outro. Não, ela não consegue ter essa visão. Ela está ali presa numa dor. E a dor que este pseudo-poder egóico traz, que é essa limitação. Então, se eu dissesse assim, o que é um ego? Uma total limitação, uma total falta de visão ampliada do todo da nossa vida. E o que é, Mauro, uma visão ampliada? É desde aquilo que eu faço, repercute no outro, né? Causas e consequências em todas as relações e em todas as situações. É também, além disso, perceber que existe uma sabedoria maior, chamada de Deus, de universo, do nome que você quiser, que rege a tudo e a todos, inclusive a você, e que por mais que tenhamos muito poder, todo o nosso poder também está imerso e mergulhado dentro deste poder maior que rege tudo e a todos. Então, quando nós estamos olhando só para o nosso umbigo, a gente não consegue ver este poder maior. E entregar, abrir mão deste pequenininho e olhar para este grandão, no primeiro momento, pode parecer uma perda de poder, porque eu estou soltando isso aqui, que é a única coisa que eu conheço. Mas na hora que você solta e se depara com a imensidão, você fala, uau! É a mesma coisa que um fluxo de um rio.
Então tá lá aquele rio abundante, lindo, com aquelas margens lindas e tem um fluxo, né, intenso, uma profundidade intensa. Mas este rio, num determinado momento, vai se encontrar com um infinito oceano e todo aquele rio, por mais lindo e imenso que ele fosse, ele vai acabar dentro de um oceano e se tornar o oceano. Então perceba assim que você é como se fosse um rio, onde você vai se deparar com algumas pedrinhas no caminho, uns troncos que caem, e você está indo, então você está se achando poderosíssimo, porque eu estou aqui neste fluxo, né? Tudo que cai aqui eu vou conduzindo, eu vou levando, né? Então essa força, eu tenho lá uma fonte de energia que está me abastecendo, então tudo isso aqui é como se fosse essa individualidade que acha que você é só um rio. Não, você só é essa energia de vida que vai se conectar por uma grande vida dos oceanos. Então, a visão ampla é saber que eu estou aqui com essa minha potência de rio individualizada, que sim tem um fluxo, que eu consigo comandar algumas coisas, mas que tudo isso está a serviço de algo maior. Tudo isso está na complementariedade desta unicidade de algo maior. Então, o egoísmo é quando a gente simplesmente se distancia, se separa desta consciência deste algo maior. Então, tudo aquilo que você faz, você está fazendo apenas para aumentar o fluxo e a velocidade do seu rio. O fluxo e a velocidade da sua vida. E não que você está fazendo para que para que você possa estar em contato, quer dizer, eu estou seguindo um caminho em direção ao todo. Eu estou seguindo um caminho que já me conecta ao todo. Porque você tem que perceber que as águas do rio, mesmo que esteja aqui numa margem, que o oceano está muito distante, mas estas mesmas águas que estão aqui percorrendo nessa margem, elas também estão se conectando na junção do oceano, que é um todo interligado. É aqui que a gente se perde, como se você achasse que aquele fluxo que está passando aqui neste espaço, nesta margem, né, neste espaço aqui deste rio, fosse só ele. Que não existisse essa conexão com o grande oceano. Então é hora que a gente vai criando cisões. E todas essas cisões vão nos trazendo muita dor. Porque daí caiu um galho. Esse rio, estou trazendo aqui esse simbolismo do seu rio sendo a sua individualidade egoísta. Ele vai falar, nossa, este galho caiu aqui justamente para me atrapalhar, agora estou perdendo meu tempo, o que é isso? Não sei o que lá. Começa a sofrer porque não está vendo uma continuidade. Então chega alguém, vamos traduzir isso daqui no dia a dia nosso. Chega uma pessoa que fala alguma coisa para você que não é bacana, chega o seu chefe que está te cobrando mais serviço que você não está conseguindo, daí você começa a falar, nossa, esse meu chefe que agora só me trazendo problema, que não está querendo que eu prospere, que não está deixando eu galgar, evoluir aqui nessa empresa, está puxando meu tapete, é isso? Você começa a sofrer, porque você já está vendo aqui. Você não vê a continuidade, a interligação de tudo isso, então uma visão ampla é poder estar vendo essa interligação do todo. É a hora que você chega e fala assim, não, mas pera lá, para que caiu esse tronco? Esse tronco caiu aqui porque tá normal, parará, mas você tem essa força te conduzindo e ele também faz parte da vida e da natureza. As pedras também no rio é que trazem a velocidade, porque a hora que você encontra um obstáculozinho aqui, ele vai criando outra força, então ele está te mostrando, também direcionando um caminho. Então a pedra não está lá para impedir um fluxo, mas até para aumentar este fluxo. Então são coisas que, a hora que você começa a perceber e a entender e ampliar a sua visão, você para de se lastimar. A de ficar dizendo que o outro que fez e que te machucou, que foi a palavra de um, que foi porque você tem ou você deixa de ter alguma coisa, parou. Todo tipo de comparação, quando você fica se comparando a outras pessoas, um tem, outro não tem, compara daqui, compara de lá, isso te causa do sofrimento, dor, porque você não está vendo que todos estão no mesmo caminho de unicidade, dessa total interconectividade. Então, este egoísmo que nós estamos falando do ego é quando você só está olhando ali para aquele pedacinho ínfimo daquilo que você está vivendo naquele momento e está fazendo daquilo como se fosse um tudo. Sai deste olhar para cá, amplia este olhar e perceba todas as interconexões que existem. E a melhor maneira da gente sair, né, deste nosso olhar só para este nosso egoísmo é quando você consegue perceber
a força do bem em tudo que acontece na sua vida. Olha o que eu estou dizendo, a força do bem. E não que as coisas que estão acontecendo são para o seu mal, para te prejudicar. Absolutamente tudo que acontece na vida de um ser humano é para o bem deste ser humano. É para alavancar a vida dele. É para tirá-lo deste olhar egoísta e abrir essa visão mais ampla. Então, quanto mais problemas, mais dificuldades, mais coisas estão acontecendo, é porque você está resistindo ao fluxo natural da vida. Você está resistindo a essa interligação dessa unicidade. Isso te causa dor. Te causa aquela opressão. E existe essa forma, às vezes, de como quanto mais você vai olhando só para si, então você começa a eleger algumas coisas na sua vida como importantes e prioritárias. E daí você começa a denominar as outras situações, as outras coisas, a partir deste lugar que você se coloca. E tudo começa a ser visto para você a partir do local que você se colocou, se posicionou. Então você olha daqui para lá, de lá para cá e começa a denominar e achar que as coisas são assim apenas deste local. Ampliação de visão é quando você pega o seu olhar em 180 graus e gira ele em todas as direções. E você não tem um lugar específico, mas você está olhando tudo. Porque quando você elege um local para estar, uma posição para dali observar tudo, é o que nós chamamos de egocentrismo. É a hora que você se coloca no centro e começa a olhar e a ver que tudo está daquela forma, você no centro. Só que nenhum ser humano está no centro de nada. No centro está este imenso oceano. No centro está este imenso universo. Então, na hora que você elege um espaço, um local, e começa a partir dali a falar e a olhar tudo, você entra também nesse egocentrismo, que não deixa de ser um egoísmo, porque você está olhando só numa limitação, entendendo o egoísmo como uma limitação de visão. E o que é eleger este mesmo espaço? Então, esse mesmo lugar. Vamos supor que você tenha um cargo de liderança numa empresa. Então, você está ali, naquela função, onde você está liderando algumas pessoas. E daí você, então, se coloca naquela posição de líder daquelas pessoas. E talvez você também exerça essa função de líder e como que seria o comportamento de liderança ali. Perfeito. Daí você vai para sua casa e você continua na mesma posição de líder. E daí você fica querendo liderar seu marido, sua esposa, né? E todo mundo, a sua família, como se você estivesse ali, sempre naquela mesma posição, em todas as áreas da sua vida. Você vai estar com um grupo de amigos, você acha que tem que liderar a vida de todos eles. Então, olha só, que bifurcação. Você não amplia, não, aqui eu estou usando essa posição, dessa liderança, e o que é uma liderança se não poder sair, às vezes, dessa função, entender a função dos seus colaboradores, voltar para cá e estar o tempo inteiro fazendo este movimento. Um líder se movimenta. Se um líder não se movimentar nas várias posições, ele não consegue ter uma visão ampliada para poder liderar a todos. Ele vai ficar apenas o eu mando, você faz, sei lá, daí ele já é o chefe, já não é mais um líder. Mas continua sempre na mesma posição em tudo. Daí, de repente, essa pessoa, sei lá, perde este cargo, né? Uma coisa assim, e ele não sabe mais fazer nada sem não ser estar nesta posição. Então, isso se gera o quê? Uma limitação. Então, eu quero que você perceba qual é o lugar. Primeiro, perceba assim, qual é o espaço único que você acha que só existe esse lugar, esta função, e que você olha a vida sempre a partir deste lugar. E daí você pode estar olhando a vida sempre a partir de um olhar de vítima. E este é o seu lugar. Este é o seu posto, em que você olha para tudo e interage em todas as relações como sendo a vítima, a coitadinha. Aqui não tem como, né, liderar a própria existência, a própria vida. Ou você está o tempo inteiro se colocando naquela posição de dominador, do tirano. Então isso também é a posição que você ficou. O tirano olha só para o umbiguinho dele. A vítima também olha só para o umbiguinho dela. Os dois não têm uma ampliação de visão. E esta limitação de visão é que faz a gente sofrer.
Porque quando você amplia a sua visão, naturalmente você aceita tudo, você releva tudo, você simplesmente deixa as coisas, né, irem progredindo, sabe que não está no seu domínio, sabe o que é que está no seu domínio, o que não está, e está tudo bem. E a sua competência é aquela que diz respeito a você e não que diz respeito ao outro. Onde você consegue até observar as pessoas agindo de algumas maneiras que você percebe que elas ainda estão olhando para o umbiguinho delas e você olha com compaixão, porque você sabe que também já esteve ali naquela posição, porque a sua visão mais ampliada consegue perceber isso e você consegue perceber um caminho. E aí você trilha neste caminho, dentro deste fluxo que vai abrindo cada vez mais a sua visão e a sua capacidade de se amar e amar o outro e amar as situações que te ocorrem, sem você entrar nem como um tirano, um dominador e nem como uma vítima, que está o tempo inteiro aqui, ó, dor ou vida, ó, eu faço, aconteço, sem essa prepotência tão grande. O que é que nos faz ficar tão presos nessa visão egoísta? Falta de contato com a nossa própria essência. Falta de contato com a essência de Deus. Falta de perceber, como eu estava dizendo, que tudo está a nosso serviço, que toda a vida, todo o universo, toda a natureza, todo o fluxo, e você o serve, ele serve, que é um fluxo constante, um dar e receber constante. E muitas vezes a gente entra nesse egoísmo, porque começamos a achar que não recebemos de papai e de mamãe. Toda questão mais egoísta, ele advém da forma como nós interagimos com os nossos pais. Por que isso? Porque no momento em que você ou recebeu ou deixou de receber alguma coisa, você sempre achou que devia de receber mais. Todas as queixas que nós temos entre pai e mãe foi porque recebemos algo que não queríamos receber deles. Recebemos mais agressão do que gostaríamos, recebemos um descaso, recebemos um abandono, recebemos, né, coisas e qualidades que aqueles pais tinham que nós falamos, não queria receber isso, me prejudicou. Recebemos as pedras do rio, recebemos os galhos do rio. E ao invés de a gente receber tudo isso, falar, isso faz parte da vida, isso foi escolha nossa. Enquanto você não entender que tudo que se passa na sua vida foi sua escolha, e você escolheu seu papai e sua mamãe para poder, através deles, refletir e despertar a sua própria essência. Que todas as qualidades que você não gosta e que você atribui que não te foram boas-vindas dos seus pais, são justamente essas qualidades que estão te servindo para que você desperte e acione a sua potência divina. É esta ampliação. Então, papai e mamãe não estiveram ali presentes na sua vida porque para te magoar, para te ferir, mas fazia parte das características e da natureza deles. O tronco não chegou e falou, agora eu vou cair aqui neste rio para atravancar. Não, é da natureza dele simplesmente despencar. Então, é da natureza dos seus pais. Cabe ao rio aceitar este tronco que caiu. Cabe a nós, filhos, aceitarmos as qualidades e características dos nossos pais. E saber que essas características, eles estão a nosso serviço porque nós escolhemos estas características. Diferentemente do rio que não escolhe qual tronco caiu, simplesmente caiu ao léu, nós, enquanto seres humanos, escolhemos que características de papai, que características de mamãe são boas para o meu processo de evolução, são boas para me conduzir até o oceano, a consciência da interconexão com o grande oceano da vida. Então é a hora que você aceita, você pode não concordar, aceitação e concordância são duas coisas diferentes, mas você aceita e simplesmente começa a trazer um amor por isso, pela sua potência de ter escolhido, pela sua coragem de ter escolhido determinados pais que estão ali martelando neste seu egoísmo de ficar olhando só para a sua dor e você falar, nossa, que bênção. É aqui também que entra a força do Ho Oponopono. Na hora que você vai trazendo o sentimento de gratidão, de amor a todos os seus progenitores e quebrando toda esta camada de ilusão
que vai simplesmente te distanciando da visão mais ampliada. Então, o que é? Se eu falasse assim, onde que o Ho'oponopono trabalha de uma forma muito profunda, quebra de camadas de ilusão. Onde você vai resgatando a potência de que você é amor. E que você é grato pelas pessoas e situações que te acontecem, pelos galhos que entrecortam o rio da sua vida, porque são eles que vão te abrir os olhos, te tirar deste egoísmo, te tirar deste olhar egocêntrico para si mesmo. Então é que você vai agradecer e também perdoar e pedir perdão. Né? Sinto muito porque eu também estou assim. Assim como seus pais também estão talvez ali olhando só para o seu próprio umbiguinho, não conseguindo ter essa visão ampliada, não conseguiram olhar para você, não conseguiram dar o amor que você achava que tinha que receber, não conseguiram realizar as coisas porque estavam ali também presos nessa força egoísta. Assim como você também está de alguma forma preso. Então eu sinto muito porque estamos nós dois aqui presos. Mas agradeço a possibilidade de, através de você, poder me olhar também, porque é mais fácil. É mais fácil a gente olhar para o outro e ver as soluções. É mais fácil a gente olhar para o outro e dizer também, ele é o meu problema. É mais fácil olhar para o tronco e falar, por que esse tronco caiu aqui? Do que eu simplesmente falar, ele caiu para me servir e eu agradeço. E eu vou encontrar forças, que este tronco também te possibilita encontrar forças para seguir adiante. Então, absolutamente tudo o que te aconteceu na sua vida, desde todos os acontecimentos dos seus progenitores, até todos os outros que foram desencadeados por outras pessoas das suas relações, tudo são forças do amor divino te impulsionando para esta realidade em que você abandona este seu ego egoísta e abre uma abertura mental, abertura de consciência para este imenso fluxo do universo, fluxo da vida, fluxo do amor, fluxo desta existência. É desta maneira que você começa a quebrar, paulatinamente, todo este controle do egoísmo sobre você, onde você é submetido e submisso a uma força que te puxa. E na hora que você fala, eu tenho um poder sobre esta força, porque ela é simplesmente uma ilusão que me cega em relação ao todo. Nesta ampliação de consciência, você começa a quebrar estes campos de ilusão. E você começa a você domina o fluxo da sua vida e não deixa com que essas pedras do ego te segurem, deste egoísmo te segurem. Pode parecer complexo no primeiro instante, mas olha aqui para dentro do seu coração e você vai ver e vai sentir a luz, vai ter essa clareza, essa lucidez de que tudo que está te machucando é uma visão egoísta de si mesmo. Ok? Beijinhos, até mais.